Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Já faz uns dias grandinhos que já não faço um vídeo. Estive ocupado estes dias passados. Mas agora vamos retornar à cadeia de vídeos durante o resto do ano. A gente teve aí há uns dias atrás, recentemente, celebramos o Dia de Todos os Santos, não é? Que é o dia 1 de novembro. Então decidi fazer um vídeo falando de alguns santos. Neste caso vou falar acerca de santos que foram papas. Portanto, vou aqui falar, na minha perspectiva, dos melhores papas que tivemos na história da Igreja. E vamos logo começar pelo nosso primeiro Papa. Faço aqui uma pausa, pergunto a vocês, aqueles que estão a ver, quem é o nosso primeiro Papa? Vocês deviam, por muitos católicos, deviam saber responder isto sem hesitação. Quem foi o nosso primeiro Papa? O nosso primeiro Papa foi Pedro, o apóstolo Pedro. Este foi o nosso primeiro Papa, o nosso primeiro líder, o nosso primeiro chefe dos apóstolos, chefe da Igreja. Foi apontado por Jesus Cristo, não é? Disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, não é? Vês isso em Mateus capítulo 16. E mais outras passagens na Bíblia que realmente se vê que o apóstolo Pedro tinha um papel de liderança, tinha um papel de confirmar a fé a todos, né? De liderar a igreja. Porquê que eu digo, alguns podem perguntar, mas porquê que o facto de estar a mencionar um dos melhores papas foi Pedro, mas Pedro traiu Jesus, negou ele 3 vezes? Sim, negou ele 3 vezes, mas quantas vezes a gente já não negamos Jesus? Quantos papas na história da igreja já não negou Jesus, não é? Porque ao pecar, numa certa maneira estamos negando Jesus, não é? O pecado é um afastamento de Deus, é o virar as costas a Deus, é um trair, não é? A vontade divina, aquilo que é bom para nós. Digo Pedro porque para mim a seguir Jesus é a minha personagem preferida da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento. Porque Pedro é uma pessoa que tem, vê-se que é uma pessoa que tem um carácter forte, é muito impulsivo, diz umas verdades nuas e cruas, parece que é um grandalhão que quer fazer de tudo, mas depois no fim acaba por falhar. Mas o que é importante acerca de Pedro é que ele se arrepende, que ele torna-se outra vez, retorna para o Senhor, não é? E portanto ele fez tantas coisas, não é? Foi a Antioquia, depois foi para Roma, foi lá crucificado, tanto é que até a própria crucificação foi diferente, porque ele disse que não queria ser crucificado como o Senhor, assim ao alto, em pé, quis que fosse de maneira diferente, de cabeça para baixo. Quer dizer, vê-se aí então a humildade de Pedro. E foi dos melhores papas, se não for se calhar o melhor na história da Igreja, não é? Outro papa que eu quero aqui mencionar é o Papa Leão Magno. O título Magno, isto não é o nome dele, isto é o título, pode-se dizer também o Papa Leão o Grande. Portanto, Magno e o Grande é a mesma terminologia, é o mesmo significado. Foi um Papa que reinou no século V, em que ele defendeu realmente a fé católica, portanto a fé cristã. Por exemplo, houve na altura dele uma heresia chamada pelagianismo, que era uma heresia que se dizia que não precisamos da graça de Deus para fazer boas obras, a gente salva-se pelas nossas obras somente, não é? Isso é incorreto. Ele lutou contra isso, definiu depois a união hipostática de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus Cristo é mesmo realmente quer dizer, homem e Deus ao mesmo tempo. Foi definido no Concílio de Niceia no ano 3025 e depois também a seguir no 325, mas que ele definiu mais
desenvolveu mais, clarificou mais o que é esta união, né, destas duas realidades, né, na pessoa de Jesus Cristo. Chama-se a união hipostática. Depois, nesta época de Leão Magno, o Império Romano desabou, acabou. E depois, claro, a sociedade ficou destroçada porque toda a infraestrutura social caiu, não é? Então, a única organização que havia, que tinha uma estrutura boa, era a Igreja. Então foi aí, através da liderança de Leão Magno, que a sociedade mais ou menos se aguentou um bocadinho com certos critérios e valores cristãos, é claro. Portanto, a sociedade ainda se aguentou um bocadinho com certos valores, com uma certa civilização correta, não é? Pelo menos na área ocidental. Depois houve várias invasões neste tempo, tinha os bárbaros, os vândalos, os hunos, e o Papa Leão Magno também teve que lidar com isso tudo. Há a famosa história dele confrontar-se com Átila, um mundo que era poderoso, né, que estava prestes a invadir Roma, e ele, o Papa Leão, foi falar com ele, foi confrontá-lo, foi negociar, e Roma acabou por não ser invadida graças somente a este homem que teve a coragem de enfrentar um homem que era sedento por sangue, por destruição e por guerra. Outro Papa fenomenal foi o Papa Gregório Magno, também, ou o Gregório o Grande. Foi Papa no século a seguir, portanto no VI século, e foi o primeiro monge a ser eleito Papa. Contribuiu depois para a literatura, mas também para a música. Foi este Papa que desenvolveu o chamado canto gregoriano, não é? O próprio nome já diz que é de Gregório, canto gregoriano, que é uma forma extraordinária de se cantar, é música sacra. Quem ouve, alguns dizem, isto não me diz nada, mas para muitas pessoas um canto gregoriano eleva a alma, para o transcendente. É espetacular o canto gregoriano, se for realizado até mesmo na própria liturgia da missa, é fenomenal. Depois também reformou a administração das propriedades que a Igreja tinha, fazendo com que houvesse grande dinheiro vindo dessa administração, para assim fazer grandes obras de caridade. Foi um Papa que fez grandes obras de caridade, soube administrar as coisas da Igreja muito, muito bem, não é? Neste século ainda a Igreja Romana, a sociedade romana ainda se encontrava com certas dificuldades, não é? E depois, claro, como eu disse, houve grande literatura por parte dele, em termos de falar de espiritualidade e da pastoral. E vamos aqui falar também de outro Papa que poderá ter o título de o Grande ou Magno. E estou aqui a referir do nosso querido São João Paulo II. Este foi um Papa que me marcou-me imenso, embora não tenha tido, não o tenha seguido de perto, porque eu era novo, não estava muito por dentro do catolicismo, portanto de seguir o Papa, de saber da fé, ia à missa, mas pronto, eu era novo, não é? Agora que realmente tenho uma paixão pela Igreja, por Jesus Cristo e pela Igreja, e assim já sigo todas as atualidades, as notícias referentes à Igreja e a Roma e ao Papa. Mas o São João Paulo II, por tudo aquilo que eu leio acerca dele, vídeos que existem no YouTube, enfim, é um homem que me fascina ao olhar para ele, a atitude dele, como ele tinha um grande sentido de humor, e depois foi um Papa que durou
O seu papado durou 26 anos e meio, se não me engano. Portanto, foi muito tempo. Portanto, ele contribuiu imenso em termos literários, pastoral. Quer dizer, ele lutou contra o comunismo, não é? O Muro de Berlim. Criou depois um dos grandes eventos que existe atualmente na Igreja, que é o Dia Mundial da Juventude, não é? Através destes dias há tantas vocações para a Igreja. Ele escreveu coisas que ainda se ensinam em seminários, ainda há pessoas que leem, e tem um livro acerca disto, que é a Teologia do Corpo. É uma coleção de várias homilias, várias catequeses do Papa João Paulo II, acerca do corpo, de como o nosso corpo tem um grande valor, não é? É espetacular. Eu não sei se parece-me já disse em vários vídeos passados, comprando o livro Teologia do Corpo, é um presente excelente para todos, até para um casamento. Vocês, se tiverem alguém que vão se casar, oferecem este livro, Teologia do Corpo. Toda a gente devia ler este livro. Toda a gente. Solteiros, casados, não interessa. Toda a gente devia ler este livro. E depois, quer dizer, houve várias tentativas de o matar, houve quem o esfaqueasse, houve aquele famoso episódio, toda a gente sabe, que ele ia no seu Papa móvel, na Praça São Pedro, e alguém deu-lhe um tiro. Ele sobreviveu também a isso, foi depois perdoar o criminoso à cadeia. Portanto, foi um Papa extraordinário. Viajou para tantos lugares, não é? Ele, o Papa que em conjunção com todos os Papas da história da Igreja, já foi 260 e tal Papas. João Paulo II fez mais viagens do que todos os outros em total, não é? Ele deu não sei quantas voltas ao mundo. Visitou 124 países, ou uma coisa assim qualquer. Foi inclusive aos Açores, à Ilha Terceira e também à Ilha de São Miguel. Portanto, é um Papa de carisma extraordinário, e para mim foi dos melhores Papas. E há agora uma petição por parte dos bispos polacos, não é? João Paulo II era polaco. Portanto, há uma petição agora feita ao Papa Francisco, ao Papa atual, para que o Papa possa declarar que São João Paulo II seja proclamado Doutor da Igreja. É mais um outro título. Doutor da Igreja significa que é alguém que contribuiu imenso em termos literários, em termos de teologia. É um título espetacular e eu acho que será mesmo próprio para ele. E depois eu falar que também seja declarado o Grande ou o Magno. É também um título que também soa bem no caso dele. Estes são, na minha perspectiva, os dos melhores Papas que tivemos na história. Estes quatro: Pedro, São Leão Magno, São Gregório Magno e até São João Paulo II. Eu digo mesmo que é o São João Paulo o Grande ou o Magno. Há muita gente que já fala já acrescenta este título a ele. Mas já há outros, por exemplo, podia aqui referir o Papa Gregório VII, que instituiu o colégio cardinalício, ou seja, a partir dele o Papa era eleito através dos cardeais, não através dos reis. Os reis é que nomeavam ou influenciam a nomeação dos Papas, e depois a partir de Gregório VII a própria Igreja é que elegia os Papas. Foi uma grande ideia, não é? Não envolver os governos nas questões da Igreja, não é? Portanto, aboliu a investidura, isto que se chama investidura. Eram os reis que apontavam bispos e tudo mais. Então podia referir o Papa Inocêncio III. Ele estabeleceu, deu a sua aprovação a duas das maiores ordens religiosas, que foram os dominicanos e os franciscanos. Estas duas ordens religiosas fizeram 30 por uma linha, fizeram um grande trabalho de evangelização, trouxeram tantas almas para Cristo. Depois também liderou o quarto concílio de Latrão, que é um concílio espetacular, foi um dos melhores concílios que se houve na história, não é? Podia também referir São Pio V, não é? Aquele que
que liderou o Concílio de Trento, que foi contra, foi um movimento contra a Reforma Protestante, que foi um dos eventos mais trágicos na história, em que se rompeu a união entre cristãos, não é? Daí que se estabeleceu aí depois aí os protestantes todos, não é? Nessas igrejas todas que existem por aí, que não são católicas. Estabeleceu depois a festa do Rosário, desenvolveu a missa em latim, não é? Podia falar também do Pio IX, que o Papa passou, em vez de ser só um líder temporal, o Papa era como se fosse um rei, havia várias terras e o Papa funcionava quase como um rei, como um administrador de todas as terras, e depois a partir do Pio IX passou só a focar mais no lado espiritual, portanto já esqueceu-se mais, o Papa ficou livre de preocupar-se com terras e com essas coisas e focou-se mais na espiritualidade. Portanto, ele é que foi o Papa que começou o papado moderno, ou seja, em vez de ter duas frentes, passou-se a ter uma que é a frente espiritual, que é a mais importante. Não é? Podia também referir o Papa Pio X, que teve uma grande devoção para a Eucaristia, falou muito acerca da Eucaristia, baixou a ideia de receber a comunhão. Antes era aos 14 anos, depois ele baixou para aos 7. As crianças podiam receber mais cedo a Eucaristia. São grandes papas, não é? Podia falar talvez até do Papa Bento XVI, também foi um grande Papa que liderou a Igreja, embora por pouco tempo. Enfim, são estes que vale a pena mencionar aqui e vale a pena falar deles. E vale a pena, muitos deles são canonizados, são santos, portanto estão no céu neste momento a interceder por nós. Vale a pena pedir-lhes a intercessão para as nossas dificuldades, os nossos afazeres, não é? Pedindo a sua intercessão para que possa ajudar a ganharmos o céu, vamos assim dizer, não é? Espero que, se vocês não pegaram num livro ou lerem uma história de um santo, né, já que se passou o dia de todos os santos, é bom ler a vida dos santos. Né? São histórias reais e são vidas que foram transformadas por Jesus e transformaram outras vidas, e lendo a vida deles podemos realmente ser transformados para sermos melhores e assim podemos imitar alguma virtude que eles tinham e assim mudar um bocadinho o mundo ao nosso redor. Eu aconselho-vos a ler um livro ou algo através da internet ou não, ou de outros meios, acerca destes santos, destes papas que aqui referi, que vale a pena refletir e ver o quão grande é a mudança que a fé pode trazer, não é? E que realmente há salvação depois desta vida. Ok, meus irmãos, até para a semana, se Deus quiser.